Então, o texto, meus irmãos, é só o capítulo 5 de 1 Tessalonicenses e somente o versículo 19, que diz: não extingais o espírito. Ou seja, não apaguem o espírito. Então, essa é a leitura. Somente o versículo 19. Mas eu quero trazer a profundidade desse texto para as nossas vidas. Porque verdadeiramente o que a igreja precisa é não permitir que o espírito seja extinto da nossa vida. Jamais, em nenhum momento, em nenhum instante, nós poderemos viver sem a presença do Espírito Santo de Deus. Eu acho tremendo, irmãos, quando nós estamos em meio a tantas lutas, em meio a tantas coisas que estão ocorrendo, e a igreja se reúne para orar, para lutar, e juntos nós obtermos a vitória. Já estamos há vários dias orando pela irmã Neide, e nós já podemos contemplar os milagres de Deus sendo feitos. E isso tudo é porque um povo cheio do Espírito se levanta para orar. E é por isso, irmãos, que a palavra hoje, ela é um alerta para a gente. Ela é uma advertência para a gente. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, e quando a gente vai ler no capítulo 5, nós vamos ver que ele está falando do dia do Senhor, da forma como Jesus voltará, que está breve, que ele virá como ladrão. E Paulo começa a fazer referências para a igreja de como a igreja deveria se portar. E dizer para a igreja, não permita que o espírito seja extinto, que ele se apague, que ele seja abafado, que é outra palavra que eu quero trazer aqui para a gente, que o espírito seja abafado na nossa vida. Nunca permita isso. Pelo contrário, deixe que você seja cada dia mais cheio pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Então, quando a gente fala nesses termos do Espírito Santo e do que está colocado aqui pelo apóstolo Paulo, há duas linhas aí, né, que eu conheço. Pode ser que tenha outros pensamentos quando se refere a esse texto, mas há duas linhas que eu conheço que as pessoas tentam dizer no contexto que Paulo escreveu aqui. E há uma linha que diz que quando Paulo falou acerca de não permitir que o Espírito Santo se apague, que o Espírito Santo seja extinto, Paulo estava falando no sentido de que os dons espirituais não poderiam deixar de ser manifestos dentro da igreja. Porque a igreja em Tessalônica, ela estava, de certa forma, começando a olhar para as ações do Espírito Santo de olhar atravessado. E me permitam, sempre que eu ministro, eu gosto de dar alguns testemunhos a meu respeito, porque eu prefiro falar da minha pessoa do que falar da dos outros. Né? E as experiências que eu tenho com Deus, eu acredito que você também já teve alguma delas. Ou muito mais do que eu. E eu lembro, irmãos, que em um determinado tempo, dentro da igreja, começou a ter algumas coisas que eu não concordava e diziam que era um mover do Espírito. Exemplo, algo que me chocou foi eu ver pessoas caírem na igreja. Poxa, você está orando, bota a mão na pessoa, a pessoa cai, né? E também alguns irmãos já me conhecem, sabem que eu sou aquele crente indaguento. E quando uma coisa me escandaliza, eu não vou perguntar para outra pessoa, vou perguntar para Deus, que é quem eu acredito que tem a resposta. E naquele momento, Deus me trouxe a revelação dentro da sua palavra, do texto, quando há a inauguração do templo. Eu não me lembro agora exato o versículo, o capítulo e o versículo do texto, mas na inauguração do templo, lá quando Salomão inaugurou o templo, diz que desceu uma nuvem, desceu uma fumaça, a casa se encheu de fumaça, e na minha versão, dizia assim na versão que eu estava lendo, que enquanto as pessoas conseguiam ficar de pé quando a glória do Senhor desceu. Ou seja, quando a glória do Senhor desceu, ninguém conseguiu ficar de pé. As pessoas caíram. Então eu entendi que aquilo era algo possível dentro da igreja. Era algo que poderia ocorrer dentro da igreja. Como eu também já vi pessoas que caíram simplesmente na carne e não no espírito.
Então, há muitos fatores nesse sentido que nós precisamos ter cuidado quando nos referimos aos dons. Nós acreditamos no dom de cura, nós acreditamos nos dons de milagre, nós acreditamos no dom de profecia. Quais os dons dos 9 que nós acreditamos? Nós acreditamos no falar em línguas ou não? Há tanta contradição, às vezes, no nosso meio, no meio do próprio povo evangélico. E Deus, ele continua falando conosco uma única coisa. Tudo que eu quero de você é que você não deixe se extinguir o Espírito Santo. Se você tem dúvida, faça como eu, pergunte a Deus. E Deus vai te responder. Então, havia essa conotação, nesse sentido, e eles dizem que isso está corroborado nos versículos seguintes, que Paulo está falando dos dons espirituais, porque no versículo seguinte ele diz, não desprezeis as profecias. Então, ele está sempre se referindo a algo relacionado aos dons. Entretanto, há uma outra linha que fala de uma forma geral, ou seja, diz que nós podemos extinguir, e eu compactuo também desse pensamento, nesse sentido também, que não podemos permitir que o Espírito seja extinto pela a nossa própria pessoa fazer com que isso ocorra. De que forma? Pecado entrando na nossa vida. A gente começar a limitar ele. Então, são esses dois pontos que começam a narrativa desse texto que a gente leu a demonstrar algo acerca do Espírito Santo. E, novamente, eu quero dizer uma outra coisa para os irmãos. Eu tinha um certo receio contra o Espírito Santo. E uma vez, isso aqui quem conta muito melhor do que eu é até minha esposa. Porque uma vez eu senti uma presença tão forte do Espírito Santo. E nesse momento onde nós estávamos, o pastor disse, quem tiver dom de línguas, fale. Quem tiver dom de profetizar, profetize. E começou um rebuliço muito grande naquele encontro que nós estávamos. E eu cheguei e confessei para minha esposa, rapaz, eu senti algo dentro de mim, eu queria falar, eu queria expressar alguma coisa. E eu fiquei com minha boca fechada. E ela disse, não, você foi pior. Eu ouvia o barulho dos seus dentes serrando. Ou seja, eu mordia os dentes. Eu fazia tanta força que fazia barulho os meus dentes. Eu não permiti a ação do que Deus queria se manifestar na minha vida naquele momento. Até que um dia eu me soltei. E deixei o Espírito Santo de Deus agir na minha vida. O que eu quero dizer, irmãos, é que nós precisamos, primeiro, permitir que o Espírito Santo de Deus haja na nossa vida. E a única coisa que você tem que dizer é assim, Espírito Santo de Deus, eu estou aqui. Use a minha vida conforme o teu querer e conforme a tua vontade. Esse é um primeiro ponto. Segundo, nós precisamos entender quem é o Espírito Santo. E o que ele vai fazer na minha vida e na tua vida. E olha que o que ele tem para fazer na minha vida e na sua vida é algo muito grande. É algo fabuloso. É algo extraordinário. É algo inimaginável. É algo que somente quem começar a entender e ter intimidade com ele vai saber do que eu estou falando. E aí a figura do Espírito Santo colocada aqui por Paulo quando fala extinguir, a gente começa a pensar nisso como fogo. Presença do Espírito Santo como fogo. E às vezes eu vejo umas figurinhas aqui, o próprio Glauco gosta de botar a figurinha, aí bota fogo. Eu gosto de dizer sempre, me refiro ao Espírito Santo. Atos capítulo 2, a descida do Espírito Santo de Deus. E viram línguas repartidas como fogo, que pousou sobre eles. E cada um começou a falar na língua daqueles povos que estavam ali. E eles profetizavam e eles falavam grandes coisas. Era assim que se ouvia. E houve um rebuliço tremendo. Houve um rebuliço tremendo até na parte do cair. Sabe por que eu digo isso? Porque quem estava lá fora dizia, ei, esse povo está tudo bêbado. Ninguém fala que alguém está bêbado porque está falando em uma outra língua. A gente fala que alguém está bêbado porque vê ele cambaleando, quase não se segurando em pé.
E era isso que eles estavam vendo, pessoas cambaleando dentro da igreja. E talvez até caindo. Por isso que eles disseram, estão embriagados, estão cheios de mosto. Essa era a palavra. Mas quando a gente se refere a fogo, irmão, a característica principal do fogo é aquecer, né? É consumir, é fazer uma série de coisas. Mas para existir fogo precisa existir combustível. E aí eu quero ler um outro texto que está, né? Esse vai ser um pouquinho mais longo, mas não tanto. Está no livro de Êxodo, no capítulo 27 e o versículo 20, que foi uma ordenança de Deus para Moisés, onde ele diz: ordenarás aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveira, batido, para o candeeiro, para uma lâmpada acesa, para manter uma lâmpada acesa continuamente. Preste atenção. Para o candeeiro, para manter uma lâmpada acesa continuamente. Ou seja, essa lâmpada não poderia se apagar. Mas essa lâmpada se apagou um dia, irmãos. Como assim, irmão Flávio? Essa lâmpada se apagou um dia? Cumprir esse propósito de manter o candeeiro aceso, o povo não conseguiu fazer. Sabe por quê? Porque um dia o templo foi destruído. E onde estava o candelabro, parou de existir a lâmpada acesa. Então não houve um momento que ele se apagou. Logo, tudo que está, toda figura que está no Velho Testamento, também é figura do Novo Testamento, está configurado, ou melhor, está realizado no Novo através da minha vida e da sua vida. Por exemplo, o que é o incenso hoje? O incenso hoje são as nossas orações. É o incenso hoje, é o que chega nas narinas de Deus, é as nossas orações. O que é o candeeiro hoje, o que é hoje o candelabro aceso, é o Espírito Santo de Deus na minha vida. E como manter esse Espírito Santo aceso na minha vida e na sua vida? Nunca pode faltar azeite na minha vida e na sua vida. Logo, nunca pode faltar o combustível nas nossas vidas. E aí, meu irmão, eu quero lhe fazer uma pergunta. E qual é o combustível do Espírito Santo? O que é que vai manter o Espírito Santo vivo dentro de mim? Aceso dentro de mim? Chama viva dentro de mim? O que é que vai manter o Espírito dentro de nós? Primeira coisa, ouvir Deus falar. E como eu ouço Deus falar? Lendo a sua palavra. É assim que eu ouço Deus falar. Não tem uma maneira melhor de ouvir Deus falar do que ler a sua palavra. Ler a Bíblia, irmãos, nós precisamos ler ela todo santo dia. Porque ela é alimento. Ela é quem mantém fogo aceso. Segunda coisa, oração. Eu não posso deixar de falar com Deus. Eu não posso deixar de dizer o que eu estou sentindo a Deus. Eu não posso simplesmente me fechar em um mundo de dor, de angústia e não falar com Deus. Hoje eu tive algumas experiências com algumas pessoas que estavam comigo hoje, passeando comigo hoje. E nesse passeio eu pude também ter experiências com Deus, junto com eles. Mas uma das coisas que nós conversávamos hoje é entender que Deus, quando a gente ora, Ele vai responder a algo que nós estamos precisando. Porque pessoas que têm câncer, pessoas que têm debilidade no seu coração, conseguem andar no nosso meio, conversar conosco, sabe por quê? Porque tem algo maior dentro de você, dentro de você.
Tem algo muito grande dentro de você que não tem enfermidade que resista. Não tem dor que resista. Não tem tristeza que resista. Não tem decepção que resista. E o nome disso, ou do que nós estamos falando, essa coisa, que a gente às vezes trata o Espírito Santo como uma coisa, é o Espírito Santo de Deus, irmão. Gosto muito de dizer algo. Muitas vezes você está orando, principalmente as mulheres, que é quem gosta da pia de lavar louça. Os homens não gostam não, principalmente eu, detesto lavar louça. Mas quando a gente pensa, irmãos, que ali a mulher está lavando a louça e de repente ela ouve uma voz, aí ela diz assim, uma coisa está falando comigo. Não é uma coisa falando com você. É o Espírito Santo de Deus. Que muitas vezes você não está mais ouvindo ele simplesmente porque você está deixando ele ser extinto na sua vida. E hoje eu estou chamando você, convocando você a ir buscar novamente, a sentir novamente mais e mais essa presença viva do Espírito Santo de Deus. Se aproxime mais de Deus. Não deixe, não permita que ele seja extinto na sua vida. Precisamos, irmãos, urgentemente, como povo de Deus, estar mais cheios do Espírito. Veja a palavra que eu disse, urgentemente, porque os dias são maus. Os dias são maus. Nós estamos vivendo tempos difíceis, irmãos. E se não for a presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida, irmãos, vai tudo naufragar. Lembrem de Moisés lá no deserto. Moisés tinha um desafio grande. E naquele momento que ele teria que ir, que Deus disse, vá, ele disse, Senhor, se o Senhor não for comigo, eu não levantarei os pés deste lugar. Mas se o Senhor for, aí eu irei. E o Senhor disse, eu irei contigo. E o Senhor andou com aquele povo. De dia, o Senhor colocava uma nuvem sobre a cabeça deles. E ele sabia, nós não estamos só. De noite, o Senhor colocou uma coluna de fogo na frente deles. E eles entendiam, eu não estou só. Logo, irmãos, você não está só. Você só está deixando de perceber a presença do Espírito Santo de Deus tão perto de você. Tão próximo de você. E quando você começar, irmãos, a sentir, porque uma coisa é você ver, outra coisa é você sentir. E nós não vamos ver. Nem sempre você vai ver. Eu posso até dizer, é quase impossível você ver o Espírito Santo. Você pode ter uma revelação, uma visão, mas você vê como Moisés falava com Deus face a face. Você vê a sarça queimando. Ah, irmão, se você tivesse privilégio, bendito és tu. Bendito és tu. Mas nós talvez não tenhamos essa oportunidade. Mas você pode sentir, irmãos. Nesse momento, nessa hora, aqui, nesse santo lugar onde nós estamos reunidos, tem pessoas sentindo a presença do Espírito Santo de Deus. Porque ele é real. Ele é uma pessoa. Ele é vivo. Ele está no meio do seu povo. Ele caminha conosco. Ele segura na nossa mão. Ele fala. Ele não é mudo, ele fala. Ele vai revelar grandes coisas para nós. Ele vai nos acompanhar nos momentos difíceis. Por isso, palavra de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19, quando Paulo, reforçando, diz, não extingais, não apagueis, não abafem o Espírito Santo, é porque essa é uma recomendação primordial para a nossa vida. E até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, porque todo o contexto ali está dentro da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, até a vinda dele, esse é o papel da igreja do Senhor. É não deixar o Espírito Santo de Deus se apagar. Então, meu irmão, minha irmã,
Não permita que em momento algum alguém queira tirar o Espírito Santo da sua vida. Não deixe isso ser tirado de você. Não permita que ele vá para longe de você. Aliás, ele nunca irá para longe de você. Você é quem vai para longe dele. Ele vai estar sempre pertinho de você. Sabe um dos textos que eu mais amo na Bíblia? Porque são muitos. Mas o Salmo 51, ele é profundo. Versículo 10. Cria, ó Deus, em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito reto. E nesse mesmo salmo ele vai dizer, Senhor, não retires de mim a alegria da tua salvação. Ah, como é tremendo. Ah, como é maravilhoso. A gente entender como Davi entendia que o Espírito Santo de Deus era tudo na vida dele. E quando a gente entender que esse Espírito é tudo na minha vida, na tua vida, que força que você terá. Porque ele veio para te fortalecer. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis minhas testemunhas. Você é testemunha do poder de Deus. Aleluia. Uma grande testemunha do poder de Deus é você, meu irmão. Uma testemunha que só você e Deus é quem pode mostrar para esse mundo o poder que há em você através do Espírito Santo de Deus. O poder não é seu, é emprestado, mas ele está em você porque Deus quis e porque Deus faz.